Boa noite a todos e todas. Cumprimentar aqui todos que estão participando. Vamos dar início aqui à nossa audiência pública. O tema dessa audiência pública é a discussão do projeto de lei 10.096, que dispõe sobre a criação de reserva extrativista municipal, Filhos dessa Terra e da outras providências. Temos número legal. Gostaria de convidar inicialmente, para que a gente registrasse aqui, o vereador Guto Tavares para vir para cá. Por favor, Guto. Guto é membro da comissão. Se quiserem bater palmas também pode. Guto Tavares é membro da comissão permanente de meio ambiente da Câmara. Eu sou vereador Edmilson, sou presidente da comissão de meio ambiente e autor do projeto de lei que nós vamos debater e discutir aqui. Eu gostaria de convidar para vir para cá também o Guilherme Bagatini, que é o chefe de planejamento ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Por favor, Guilherme. Gostaria de convidar também para compor a mesa conosco, representando o deputado federal Ivan Valente, do PSOL. Está aqui o Marcelo Aguirre. Por favor, Marcelo. Compõe a mesa conosco aqui. Gostaria de convidar para compor a mesa também o Auá, que está aqui desde o início dessa aldeia multiétnica. Por favor. Gostaria de convidar também representando aqui também o Alan ou Alan, eu não sei como é que a gente pronuncia, Alan Vassu, que é da etnia Vassu, para compor a mesa conosco aqui também. Podemos já ficar para frente das cadeiras aqui, que eu vou só conferir. Adriana, tem mais alguém aqui que eu acho que eu me perdi aqui na listinha. Acho que é isso, né? Não, porque ele está lá depois. Está aqui? Tá. Gostaria de convidar também, representando aqui, a Subsecretaria de Igualdade Racial, Joildo Silva Souza. Joildo estava aqui desde o começo. Por favor, Joildo, tome assento aí. Podemos sentar aqui à mesa para a gente iniciar os nossos trabalhos aqui. Essa audiência pública, nós tivemos também alguns convites que foram feitos. Foi convidado também para essa audiência o Ministério dos Povos Indígenas, na pessoa da ministra Sônia Guajajara, justificou aqui a sua ausência por compromissos anteriormente já agendados, mas tem o compromisso da ministra de visitar, de vir aqui numa outra oportunidade para conhecer a aldeia. O vereador Danilo Gomes, o vereador que também faz parte da comissão, também justificou a ausência. O Rafa é o titular, mas o Danilo está substituindo o vereador Acosta. Gostaria de justificar também, nós fizemos um convite ao Guilherme Rocha, que é procurador da República, aqui na cidade de Guarulhos, é alguém que acompanha pela Procuradoria, pelo Ministério Público Federal, as questões aqui da aldeia multiétnica. Conversei com o procurador por telefone, ele me ligou de maneira muito cordial, muito simpática, para justificar a ausência dele aqui, devido também a outros compromissos, mas uma vez reafirmou o compromisso dele de acompanhar aqui todos os processos que acontecem aqui na aldeia multiétnica e que, no momento oportuno, nós teremos também uma ida ao Ministério Público Federal, a convite dele, que ele fez, nós da comissão, e obviamente vamos estender esse convite aqui a vocês da aldeia multiétnica para que nos acompanhem nessa visita ao Ministério Público Federal,
mas é alguém que já acompanha aqui o trabalho de vocês. Nós também teríamos aqui duas pessoas muito importantes para nós, que é a irmã Lúcia Gianesini e o Rafael Parente. Esses dois, eles são do Conselho Indigenista Missionário, do CIMI, sempre estão com a gente aqui, sempre acompanham, nos ajudaram em todo o processo de levantamento de área, foi feito aí a partir deles, mas eles pediram para justificar a ausência dos dois, que hoje não podem estar aqui, mas têm acompanhado esse processo todo aqui. Bem rapidamente, eu vou, até para não falar, depois eu me manifesto ao final, para não falar muito. Essa audiência, como eu disse, ela vai analisar, tem como objetivo analisar o projeto de lei 1096, é um projeto de minha autoria na Câmara Municipal, que dispõe sobre a criação de uma reserva extrativista aqui neste território, com o nome de Filhos desta Terra. A proposta está fundamentada numa lei federal, que é 9.985, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, SNUC. Tem referência também em outras leis, mas essa é a que a gente utilizou mais. As reservas extrativistas têm essa previsão, são unidades de conservação de uso sustentável, destinada à proteção de meios de vida e cultura de populações extrativistas tradicionais e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, aliando a conservação ambiental ao uso sustentável dos recursos naturais. A área em questão que estamos debatendo abriga a aldeia indígena, chamada de Aldeia Multiétnica Filhos dessa Terra, reconhecida na cidade de Guarulhos por sua diversidade cultural, saberes ancestrais e práticas de uso sustentável da terra. A criação da reserva tem como objetivos centrais, e é o que está no texto do projeto de lei, assegurar a permanência da comunidade indígena em seu território tradicional, com respeito à sua autonomia, identidade e modos de vida. Proteger a biodiversidade local, especialmente remanescentes de Mata Atlântica e áreas de proteção permanente. Ordenar o uso do solo com base em critérios ambientais e culturais, garantindo que qualquer intervenção obedeça às diretrizes de sustentabilidade. Instituir uma gestão participativa por meio de um conselho deliberativo paritário entre o poder público municipal e os representantes da aldeia. O projeto estabelece ainda que a reserva será de domínio público do município de Guarulhos, com uso concedido à população indígena local, conforme previsto no artigo 23 da Lei Federal 9.985. A gestão será coordenada, a gestão será feita também pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com apoio técnico e deliberação compartilhada entre conselhos municipais e representantes da comunidade. Outro ponto fundamental é a previsão da elaboração de um plano de manejo aqui no local, instrumento que regulamentará o uso da área com base em estudos técnicos, diagnósticos ambientais e participação social. Este plano incluirá programas de gestão ambiental, educação ambiental, pesquisa e monitoramento, uso público com foco em visitação monitorada, turismo cultural e ecoturismo. A proposta também reconhece as manifestações culturais, espirituais e religiosas da comunidade indígena como parte do patrimônio histórico e cultural do município, prevendo ações específicas de preservação e valorização desse legado. Destaca-se que a área já se encontra sob regime de proteção por meio da Lei Municipal 6798, de 2010, que criou a APA, a Área de Proteção Ambiental Cabo Sul Tanque Grande. A criação da reserva extrativista vem, portanto, reforçar e aprofundar o compromisso ambiental e social do município. E, por fim, importante mencionar que a proposta foi construída com base em consultas e diálogos com a comunidade da aldeia, contando com o apoio fundamental de organizações como o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, que acompanha e apoia mais de 180 povos indígenas em todo o Brasil. Trata-se, portanto, de uma iniciativa estratégica para o município de Guarulhos, que alia a preservação ambiental, justiça territorial e fortalecimento das políticas públicas voltadas aos povos indígenas e comunidades tradicionais. Esse texto dessa lei, como foi dito aqui, é um texto que foi construído a várias mãos,
tivemos diversas reuniões neste local, e algumas antes de existir esse local, mas a gente construiu de maneira a não apresentá-lo, a gente só protocolou na Câmara Municipal após a escuta aqui nesse local. Não era nem na Câmara Municipal, a gente esteve aqui em diversas reuniões para poder elaborar isso. Queria também citar que está aqui o Walter Fontes, que trabalha, atua com a gente lá tecnicamente, e ele que foi que coletou as informações técnicas e jurídicas para a gente chegar ao texto que a gente chegou aqui. Então, eu queria iniciar a nossa audiência falando disso, de qual é o objetivo, e nós vamos fazer da seguinte maneira. Aqueles que estão aqui farão uma saudação, vou passar a palavra, vou pedir para que essa saudação seja de 3 a 5 minutos, porque a gente também vai abrir para quem está aqui utilizar o microfone, a gente vai pedir que fale dali para poder ser registrado. Essa é uma audiência pública prevista na Lei Orgânica do Município, no Regimento Interno da Câmara, então ela tem força institucional dos assuntos discutidos, debatidos aqui. Essas câmeras que estão aqui transmitindo, e quero agradecer o esforço de todos os técnicos da TV Câmara e da Comissão Permanente de Meio Ambiente, que estão hoje aqui, que vieram até hoje aqui para poder dar essa possibilidade. Através dessa transmissão será feita uma ata. Tudo que será falado aqui, está sendo falado, será registrado numa ata dessa audiência pública que vai ficar disponível também no site da Câmara e nos instrumentos para aqueles que não puderam vir poder acessar e verificar o que nós debatemos aqui. Inicialmente, eu vou começar aqui passando a palavra para o vereador Guto Tavares. O vereador Guto, ele já tinha outro compromisso agendado antes da gente marcar, e eu pedi a ele que pelo menos viesse aqui na abertura, fizesse uma saudação, e ele vai fazer uma saudação aqui depois. Vereador, fique à vontade para ouvir mais um pouco, a hora que o senhor achar que deve ir para outro compromisso, fique à vontade, mas eu gostaria de passar a palavra inicialmente para o vereador Guto Tavares. Muito obrigado, vereador Edmilson, colega lá da Câmara Municipal. Muito boa noite a todos os presentes aqui, especialmente aos povos indígenas, meninos, mulheres e homens adultos aqui presentes. Saudar também o pessoal lá da TV Câmara. Eu sou jornalista, como tal, a gente se coloca para alguns desafios, assim, quem trabalha com comunicação. Cumprimentar vocês, cumprimentar toda a mesa aqui, na figura do cacique que está aqui junto ao nosso lado do Edmilson. Também o Alan Açúcar, eu já conheço de outros trabalhos, de outros momentos. Parabenizar você, Edmilson, pela iniciativa da Lei 1096 de 2022. De fato, você é um vereador lá na Câmara Municipal que se identifica com essa causa, né? Eu estou aqui mais na qualidade até de um aprendiz, porque é algo que a gente se identifica. Acho que todo aquele que tem sensibilidade com a natureza, com a vida humana, com as origens da terra, se sente bem quando entra aqui e tem sensibilidade com a causa indígena. Mas não são todos que dominam, não são todos que, de fato, se dedicam a essa causa, porque é uma causa um pouco mais complexa, né? Olha o tamanho, olha de quanto que esse projeto está sendo elaborado, quando que está fazendo audiência pública, a batalha que será para aprovar isso, mas eu tenho certeza de que vai lograr êxito, porque é algo justo para a sociedade, justo para a cidade de Guarulhos. Tem, sim, o viés da gente valorizar e reconhecer a importância dos povos indígenas, mas tem também o viés da gente trabalhar essa preservação do meio ambiente, esse ecoturismo, que é uma potencialidade que a cidade de Guarulhos tem. Eu, pelo pouco que eu conheço dessa trajetória, dessa batalha, a qual o vereador Edmilson e a comissão lá do meio ambiente está travando na Câmara Municipal, eu entendo que a terra tem que unir a todos nós. Assim como eu, por exemplo, tenho uma atuação, uma militância com sindicatos, eu acho que a pauta do trabalho, do direito dos trabalhadores e das trabalhadoras, ela une a todos nós, os sindicatos, no momento de fazer uma batalha tão importante, quanto é você lutar pelo direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. Assim como a terra, penso eu, deva ser um instrumento de união na hora que você tem que fazer uma luta para beneficiar, até porque o nome fala, né? Multiétnica, né? Uma aldeia multiétnica. Então, é uma alegria tremenda estar aqui, poder dar a minha contribuição como membro lá da Comissão de Meio Ambiente, assumir essa responsabilidade de participar dessa discussão e de aprofundar cada vez mais para que nos próximos debates, nos próximos desafios, a gente esteja, inclusive, mais preparado para se somar forças a esse grupo de pessoas, a esse político, a esse grupo que vem desenvolvendo essa luta já há mais tempo. E ser mais um soldado
nessa linha de frente dessa batalha, que é a batalha que visa trazer dignidade, visa trazer preservação, o uso sustentável da terra, o uso sustentável das riquezas naturais, e isso é muito importante, não só para o desenvolvimento da cidade de Guarulhos, que tem espaço para isso, para o ecoturismo, né, e como também de todo o Brasil, de toda a nossa nação, que é uma nação calcada, desenvolvida no trabalho dos indígenas e toda a sua contribuição para o desenvolvimento histórico do Brasil. Quem não sabe reconhecer o passado não vai conseguir entender o presente, muito menos construir um bom futuro. Eu assisti, por coincidência, recentemente, há 2 semanas atrás, um filme chamado Apocalíptico. Assisti pela segunda vez, é do Mel Gibson. Trata de uma questão indígena, mas não do Brasil, da América do Sul, lá dos povos maias, e a riqueza natural, o conhecimento, a maestria, o misticismo, tudo que está envolvido, a riqueza cultural, imaterial. Quando a gente consegue valorizar o que é imaterial, a gente deixa de se apegar ao que é material. Então, acho que os povos indígenas deixam essa lição para a gente. E isso aqui é um espaço que as nossas crianças têm que visitar. Não só aqui, as demais aldeias ao redor. Por isso que a gente vai defender sempre esse entendimento. É um espaço que a gente tem que trazer nossas crianças, tem que trazer a sociedade para conhecer. Porque a cidade de Guarulhos não conhece exatamente o que tem aqui. E o ser humano só valoriza o que ele conhece. O que a gente não conhece, a gente ignora ou tem medo. Quando a gente passa a conhecer, a gente passa a valorizar e a apoiar e a somar forças para que seja cada vez mais reconhecido. Muito obrigado, uma ótima audiência pública para todos. Eu vou precisar me retirar em alguns momentos, daqui a pouco, por conta de um outro compromisso que já estava realmente marcado, mas eu não poderia deixar de atender o convite do Edmilson para estar aqui presente e dar essa contribuição. Obrigado. Obrigado, vereador Guto Tavares. Eu vou passar a palavra aqui para o Guilherme Bagatini, que está aqui representando a Secretaria do Meio Ambiente aqui da nossa cidade. Boa noite, pessoal. Opa. Então, agradecendo o convite em nome do secretário Alex, mandou um boa noite, também não pôde estar presente por conta de outros compromissos, e informar que a Secretaria do Meio Ambiente está à disposição para a complementação desses estudos, conforme é previsto na legislação ambiental, né? Todos devem saber que a legislação ambiental no Brasil é muito complexa e também muito elogiada, porque ela prevê vários tipos de situações para a proteção dos atributos naturais. Como foi dito aqui na introdução, essa é uma porção do nosso território que já é protegida por unidades de conservação de uso sustentável. Então aqui a gente já tem a APA do Cabuçu Tanque Grande, aqui a gente está na área de amortecimento do Parque Estadual da Cantareira e então parabenizo a iniciativa, mas a gente tem que ir com cuidado e cautela para não gerar conflito entre os mecanismos e as outras legislações ambientais. Então a gente tem outros aspectos para levar em consideração, por exemplo, a Lei de Proteção à Mata Atlântica, o Código Florestal e todas as regulamentações, né? Então eu acredito que nos próximos passos a gente vai ter oportunidade de refinar e detalhar esses estudos e que atributos ambientais realmente merecem ser protegidos aqui e conciliar. Uma informação interessante é que essa categoria especificamente de unidade de conservação de uso sustentável é a mais difícil de você gerenciar, porque ela prevê que você vai conciliar a permanência de pessoas, eventualmente o desenvolvimento de atividade econômica e a proteção do atributo ambiental, biodiversidade e tudo mais. Nas outras categorias de proteção integral é bastante simples, né? Não pode fazer nada a não ser pesquisa científica e educação ambiental. Então, para as de uso sustentável, como é que está sendo proposta, é realmente um desafio, né? Existe pressão econômica, a cidade é uma cidade em crescimento ainda, então a gente está numa região que justamente é muito visível esse conflito, a própria presença aqui, a passagem do Rodoanel, desse empreendimento, é uma marca desse conflito, né? Dessa interface. A gente está na região mais economicamente ativa do nosso país, mais ou menos 20% do PIB passa nessa região, então a pressão econômica com certeza é muito grande. No mais, a gente está à disposição, né, para essa próxima etapa que vai entrar e refinar aí esse projeto de lei e fazer algum ajuste, ok? Obrigado, pessoal. Obrigado, Guilherme. Passar a palavra aqui para o Joildo. Joildo está aqui representando a Subsecretaria de Igualdade Racial. Pode usar esse microfone, Joildo. Ei. Primeiro, boa noite a todas e todos. É um prazer enorme
participar de um momento como esse aqui dentro da aldeia multiétnica, que é um local que é praticamente um local que a gente está com muita frequência aqui, porque a Subsecretaria de Igualdade Racial é a subsecretaria responsável por fazer todo o acompanhamento, a discussão das temáticas indígenas aqui na cidade, e a gente tem se aproximado cada vez mais desde que a gente assumiu a direção ali na Secretaria de Direitos Humanos, né? E deixar registrado aqui também o boa noite do Jorge Caniba, que é o nosso subsecretário de Igualdade Racial, que está em Brasília neste momento, inclusive tratando não só das pautas indígenas, mas também da pauta migrante e da população negra, que são as pautas que a gente coordena dentro da Subsecretaria de Igualdade Racial. Esse momento de uma audiência pública para discutir um projeto tão importante para dentro da temática indígena, para a gente, enquanto Subsecretaria de Igualdade Racial, que a gente está nesse momento reorganizando o GT indígena dentro da cidade, reorganizando alguns braços para que a gente possa discutir a questão da legalização de diversos fatores que envolve a temática indígena na cidade, é muito importante para a gente, e desde já, Edmilson, Guto, e as pessoas aqui presentes, nós queremos tomar a liberdade, enquanto Subsecretaria de Igualdade Racial, de levar essa discussão também para dentro do GT indígena, levar essa discussão para dentro da Subsecretaria de Igualdade Racial, para que a gente possa somar forças, porque tudo aquilo que for de interesse dos povos indígenas dentro da cidade de Guarulhos, automaticamente é de interesse da Subsecretaria de Igualdade Racial, porque o nosso maior intuito, com todas as etnias aqui presentes, é que a gente consiga somar forças de verdade e ter o reconhecimento e o respeito que os povos indígenas eles precisam ter na cidade de Guarulhos e no Brasil, porque quando a gente fala que são povos originários, muitas vezes essa palavra fica meio solta. Povos originários, só que nunca se fala da perpetuação da exploração que há com os povos originários no nosso país e na nossa cidade. Haja vista que se você anda pela cidade de Guarulhos, por exemplo, poucas pessoas sabem que existe uma aldeia indígena, poucas pessoas sabem que existe indígenas em contexto urbano. Então, essa discussão desse projeto de lei fortalece ainda mais o trabalho que a gente vem desenvolvendo dentro da Subsecretaria de Igualdade Racial e só para reforçar também, Edmilson, dentro da Prefeitura de Guarulhos a gente já formalizou alguns pedidos para que a gente possa de fato ter esse reconhecimento. Um deles, inclusive, junto à Secretaria de Transporte e Trânsito, o estudo que já está sendo realizado, formalizado pela Subsecretaria de Igualdade Racial, é que a gente tenha placas de identificação em toda a cidade, informando que existe uma reserva indígena dentro da cidade de Guarulhos. Porque a gente passa pelo SECAP, passa pelo centro, a gente vê indicação do Estado, a gente vê indicação de um mercado muitas vezes, só que a gente não vê indicação de uma reserva que é tão importante do ponto de vista histórico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista turístico. Recentemente nós fizemos uma reunião com um grupo de gerentes de hotéis para apresentar alguns trabalhos da Subsecretaria de Igualdade Racial, e uma delas que a gente conversou foi exatamente o trabalho indígena que é feito aqui. Esses gerentes, por exemplo, eles ficaram extremamente interessados, que é algo que a gente vai discutir dentro do GT indígena, inclusive, de fazer esse casamento de trabalho. A pessoa que fica no hotel esperando 10 horas, de repente, ou até mesmo 6 horas para um translado, para um voo que ele vai pegar depois, automaticamente esse hotel pode oferecer esse trabalho direto para a aldeia indígena. Porque se a gente não pensar na questão econômica, eu digo isso porque assim que eu assumi a direção da Subsecretaria de Igualdade Racial, tinha assim, um certo costume entre as escolas municipais, com quem a gente tem mais contato, que as escolas municipais queriam muito que os indígenas fizessem a apresentação dentro das escolas. Só que era sempre na base do favor, sempre de uma forma de graça. Sendo que as escolas municipais têm possibilidade de fazer uma contratação direta para que esse trabalho seja executado dentro da escola. Então, uma das questões que a gente pontuou para as escolas municipais é exatamente isso. Tem interesse em ter um trabalho junto com os indígenas? Discuta direto com os indígenas, inclusive contratação e os valores a ser pago pelo trabalho oferecido pelos indígenas. Então, um projeto como esse, ele fortalece tudo aquilo que a gente vem fazendo dentro da Subsecretaria de Igualdade Racial e, mais uma vez, nós colocamos à disposição para somar forças na discussão e em tudo aquilo que for necessário para que projetos e ações que fortaleçam a causa indígena na cidade pode contar conosco. Obrigado e boa noite. Obrigado, Joildo. Vou passar a palavra agora, representando aqui o deputado federal Ivan Valente, do PSOL, o Marcelo Aguirre, que vai usar a palavra agora. Boa noite,
companheiras, companheiros, uma alegria muito grande estar aqui na aldeia Filhos desta Terra, nessa atividade extremamente importante, que é essa audiência para discutir o projeto de lei que implementa aqui nessa região a reserva extrativista. E eu queria dar os parabéns para o vereador Edmilson Souza, que é o presidente da Comissão de Meio Ambiente, para o vereador Guto, para todas as autoridades que estão aqui presentes, para as lideranças indígenas, né? E acho que a gente está vivendo aqui um momento muito especial, é um enorme acerto, assim, realizar a audiência aqui na aldeia. A audiência poderia ser na Câmara, por exemplo, né? Ou em algum auditório, e tem uma simbologia muito forte fazer audiência aqui na aldeia, né? Então, dar os parabéns para a comissão por essa opção, né? E dizer que é muito importante essa iniciativa, porque nós estamos vivendo um momento que é muito difícil, com muitos retrocessos, com muitas ameaças, né? Por exemplo, esse projeto diz respeito a direitos indígenas, né? A tese do marco temporal, que aniquila o direito dos indígenas à sua terra, praticamente, ela não está ainda devidamente sepultada, porque o Supremo já tinha se posicionado contra essa tese, mas foi as bancadas do agronegócio, as bancadas que são financiadas pelas mineradoras, pelas empresas estrangeiras que exploram minério no Brasil, bancadas conservadoras, aprovaram uma lei restabelecendo o marco temporal. E aí o ministro Gilmar Mendes abriu uma mesa de conciliação para discutir algo que não é possível haver nenhuma conciliação. O direito à vida dos indígenas, o direito à terra, o direito a direitos, isso não há conciliação possível. Não é possível dialogar com aqueles que são assassinos, que praticam a política de extermínio das populações indígenas, colocar na mesma mesa. E não é só isso, estabeleceram uma mesa de conciliação onde a maioria dos integrantes eram representantes do agronegócio, dos representantes daqueles que patrocinam a violência contra os indígenas. Isso está acontecendo no Brasil de hoje. Então, essa questão não está resolvida ainda. E também nós estamos falando aqui de uma reserva que acabou de ser aprovado, por incrível que pareça, no Senado, a tal da Lei da Devastação, que simplesmente aniquila a política de licenciamento ambiental no Brasil. Então, isso agora foi para a Câmara. Se a sociedade brasileira não se mobilizar, os interesses do agronegócio, daqueles que devastam, que só querem o lucro, não defendem a vida, não defendem a saúde, não defendem o meio ambiente, vão prevalecer novamente, né? Então, essa discussão aqui, ela se reveste uma importância, ela tem a ver com uma realidade local, mas ela dialoga com o que está acontecendo no Brasil. Então, ela tem uma importância muito grande. É extremamente significativa essa iniciativa que está ocorrendo aqui hoje. E eu queria só complementar com uma questão, e vou concluir, porque nós estamos falando de direitos indígenas, mas tem uma outra luta que está em andamento aqui nesse local, além do reconhecimento desse território, eu estou aqui representando o mandato do deputado federal Ivan Valente, que apresentou uma emenda orçamentária para construir aqui na aldeia uma unidade de saúde. E nós estamos... a gestão anterior do governo, no final do ano, a emenda de autoria do deputado, mas a Secretaria Municipal de Saúde, da gestão anterior, indicou um local para construir essa unidade de saúde que inviabiliza a unidade de saúde. Nós já fizemos inúmeras reuniões aqui discutindo isso com as lideranças indígenas. Aliás, todo esse processo foi discutido com as lideranças indígenas.
E nesse momento, nós estamos discutindo essa situação com a atual gestão, inclusive através do Ministério Público Federal. E nós queremos, gente, pedir o apoio dos vereadores que estão aqui, das autoridades e de todo mundo que está nessa audiência, para que a unidade de saúde seja construída no local que os indígenas indicaram, porque só ali vai poder existir uma política, um serviço de saúde indígena de fato. Porque a saúde indígena, saúde não é mercadoria, saúde não é qualquer coisa. E a saúde indígena, além de tudo, ela tem especificidades que precisam, especificidades culturais, existem práticas rituais que precisam ser respeitados. Então nós queremos pedir o apoio de todo mundo, porque isso também faz parte da luta por direitos dos indígenas aqui. Então é uma grande alegria estar aqui. Muito importante essa iniciativa. Eu pude acompanhar a leitura que o Edmilson fez aqui do projeto, é muito consistente, né? Uma elaboração muito consistente, né? Então, queria dar os parabéns novamente e dizer que vamos à luta em defesa dos direitos indígenas no Brasil inteiro, aqui na aldeia Filhos desta Terra, e nós não podemos permitir esses retrocessos. E também aqui em Guarulhos não podemos permitir retrocesso. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo, representando aqui o deputado Ivan Valente. Agora eu vou passar a palavra aqui para o Alan Vassu, que vai fazer uso da palavra, por favor. Boa noite a todos, pessoal. Quero cumprimentar as lideranças, representante da secretaria, do deputado, a liderança UA, o vereador Edmilson, o vereador Guto, Joildo. Gente, é um dia histórico, é uma noite histórica para nós indígenas, enquanto a gente trabalha a cultura nessa cidade. Está se formalizando um grande projeto para nós que divulga a cultura nessa cidade. Sobretudo, a grande maioria de forma autônoma ainda. E a gente precisa de apoio, a gente precisa de políticas que venha construir, que venha divulgar esses povos. São cerca de 1.649, segundo o IBGE de 2022. 18 povos indígenas vivem em Guarulhos. E a gente vê ainda uma política muito fraca de incentivo e apoio a esses povos. Parabéns ao vereador pela iniciativa do projeto. A gente tem um projeto aqui há 4 anos, onde o ano passado, só o ano passado, isso catalogado, registrado, mais de 10 mil alunos e professores passaram no nosso projeto. Mais de 250 novas árvores, catalogada, fotografada, com criança, adultos e pessoas até com deficiente ali no nosso projeto, no Espaço Vassu. Várias construções, todas construídas com recurso próprio. Todas. Inclusive amanhã, pela manhã, eu recebo mais um grupo de professores. Terça-feira eu recebo outro grupo de professores. Sábado eu recebo outro grupo de professores. O nosso grupo não fica preso ao abril e ao agosto indígena. A gente trabalha de janeiro a janeiro. Dentro e fora da aldeia, aqui nesse espaço. Eu tenho alguns questionamentos, mas como hoje é apenas um dos passos, né? Eu não sei se esse é o mapa oficial do projeto, mas eu fico perplexo de não ver os Vassu inclusos ali no território, com um projeto tão belo que a gente desenvolve. Como se constrói uma reserva no município e os Vassu estão ficando de fora, com um projeto tão lindo que a gente tem aqui dentro, com provação de plantio e reflorestamento dentro dessa reserva. Eu quero entender e depois eu quero dialogar com... Tá? A gente está aberto a um diálogo, né? Porque se esse for o mapa, o nosso povo está ficando de fora dessa legalização, dessa reserva. E aí eu quero entender o porquê. Sendo que tivemos várias divergências na UA. No passado, tivemos várias divergências,
Se a gente continuar olhando para o passado, a gente não constrói o futuro. Se a gente continuar olhando para trás, a gente não enxerga o que vem pela frente. Então a gente precisa dialogar, precisa entender esse projeto, né? Eu não estava sabendo dessa audiência, como parte dos Vassu não estava sabendo, e a gente quer construir com o vereador e com os demais esse projeto. Mas é iniciar ali colocando o território Vassu dentro dessa reserva que ele está de fora. Se esse for o mapa, a gente está de fora com um projeto tão lindo que a gente tem aqui. Inclusive até grupos estrangeiros a gente já está recebendo, com tradutor e tudo. Então assim, eu quero entender depois com o vereador, a gente vai conversar, tá bom? A gente quer conversar, a gente tem várias divergências com liderança Vassu passada e a gente quer construir, porque isso aqui é histórico. Guarulhos precisa disso. Guarulhos precisa que a população conheça os indígenas que aqui vivem, que aqui estão, né? E que tem uma cultura tão forte, tão bela e tão bonita. E que precisa ser mostrado isso, as pessoas precisam conhecer. Muito obrigado, gente. Uma boa noite. Obrigado. Obrigado, Alan. Vou passar a palavra aqui agora para o Uauá, que vai ser o último aqui da mesa. Depois nós vamos abrir aqui para as intervenções. Primeiramente, boa noite a todos, né? Agradecer a cada um presente, né, nessa audiência pública, né? Que o tal sonhado há muito tempo já, né? Que a gente vem construindo essa política pública na cidade de Guarulhos. Essa política, ela nasceu há quase mais de 20 anos atrás, né? E... Enfim, agradeço a cada parente, né? Cada um indígena que está aqui presente, né? Cada um. E também não indígena. Para poder, né, acontecer essa audiência. Então, assim, a aldeia multiétnica, somos em 24 famílias, né? A aldeia multiétnica somos 24 famílias. Dá mais ou menos umas 80 pessoas. E na qual a gente se reúne aqui para discutir a política pública. E em 2017 foi feita a retomada desse território. No dia 27 de outubro, a gente retomamos. E essa terra, na verdade, ela foi o quê? Ela foi oferecida para nós. Né? Porque devido a uma promessa do governo passado, em 2017, projeto lindo, maravilhoso, como a gente vem falando, discutir novamente, né? Mas a coisa agora é mais concreta, né? Não é mais assim uma promessa, né? E então na época foi feito um projeto de 50 moradia, posto de saúde, CRAS, tudo que você imaginar que tinha para dentro desse território. Enfim, quando foi apresentada essa terra para nós não sabia o tamanho desse território e até onde ia, onde não ia. E aí quando nós começamos a sofrer pressão de reintegração de posse, principalmente nós aqui, né? Nós éramos obrigados a sair do Rodanel para correr para cá. Então, quem sabe muito bem a história que a gente está falando, nós fomos obrigados a correr do Rodanel para cá, para cima, empurraram nós para cima, sem chance de nos defender. O multiétnico, onde houve a divisão de espaço na época também. Eu acho que é bom falar sobre isso já de cara, né? É bom porque depois a gente tem esse projeto. E aí foi quando foi feito um documento que do outro lado, lá do lago para lá, iria ficar por Vassu Cocal e Pataxó. Isso foi documentado lá em 2017. Foi documentado direitinho, nós documentamos. Inclusive nessa reunião quem participou foi Paulo Vassu e o Lenildo Vassu. Junto com nós aqui, na época estava em Caimbé, acho que Baruza estava também, enfim, estava a galera toda aqui. Fizemos essa reunião e aí foi feita divisão de espaço. Na qual ficou Vassu e Pataxó para lá, do lago para lá, na trilha. E aí para cá empurrou as demais etnias que estavam aqui, sem direito de escolher lugar. E aí quando nós demos de cara com a comunidade não indígena lá em cima. Enfrentamos lá em cima. Porque se imaginar, nós enfrentamos lá em cima. Muita coisa enfrentamos lá em cima. Mas isso não vai no meu caso, né? E aí, com muita dificuldade, nós vinhamos sofrendo com reintegração de posse. Onde nós procuramos o Dr. Guilherme, procuramos a FUNAI, enfim, vários órgãos, o CIMI, para nos apoiar. Para que nós não fosse despejado daqui, né, onde nós estamos pisando aqui nesse momento. Foi quando nós procuramos a documentação desse território. Procurei Edmilson Souza na época também, né? Procurei muito Edmilson Souza na época, desde mais de 8 anos procurei Edmilson para respeito disso aqui. E foi quando nós pegamos uma matrícula desse território. E aí nós descobrimos agora, há pouco tempo atrás, que a área que os Vassu estão, ela não está dentro da nossa matrícula. Então, esse mapa oficial. Então, essa área de vermelho aqui é a matrícula que estamos lutando para
legalizar essa área. E aí acontece, essa área que está os Vassu, não tem matrícula. Onde eu conversei com o Alan, conversei com o Máximo, conversei com o Paulo, nós conversamos. Conversamos com os Vassu a respeito dessa matrícula. Para vocês que correr atrás, né? Ainda a gente quer, procura o Ministério Público, procura a FUNAI, procura que o Edmilson Souza vai mandar procurar também. Para quê? Para que o Edmilson Souza apoiasse vocês nessa questão. Para ver como é que a gente ia resolver essa situação aqui nossa. Tanto a nossa como de vocês. Porque assim como a gente não quer ser despejado da nossa terra, não é isso, parentes? Também a gente não quer que vocês sejam despejados também. Então mandei procurar. O Joildo, quando assumiu a prefeitura, falei pro Joildo, falei pro Jorge, foi aqui nesse espaço que eu falei. Ô Jorge, Joildo, ajuda os Vassu lá. Rafael Cime, ajuda os Vassu. Para entrar com o processo, para ver como é que resolve a situação deles. Então, por isso que essa área aqui, ela tá na nossa matrícula. É que está lá, desde 2017, um processo de retificação de posse. Que tem 2 anos que a gente o quê? Venceu essa batalha. Venceu a primeira batalha, vencemos. Hoje não tem retificação de posse. Para nós. Né? Então, assim, é uma coisa muito séria que acontece hoje, que nós, como ele fala, a gente não pode ter retrocesso. Então, assim, hoje a gente está assim, respirando um pouquinho mais aqui dentro. Mas, assim, é muita luta que a gente tem aqui dentro. É muita luta 24 horas. Então, assim, acho que o Edmilson vai explicar melhor sobre essa questão do projeto de lei, por que os Vassu não estão aqui dentro, né, dessa área vermelha. Mas eu acho que já falei um pouquinho a respeito da matrícula, né? E aí eu até falei para o Edmilson conversar com vocês, para ver como é que ele pode ajudar vocês. Então, a gente nunca se negou a ajudar vocês, ao contrário. A gente está aqui disposto a ajudar vocês. Né? Nunca viramos as costas para vocês. Então, mas hoje, nesse momento, a gente está discutindo a questão da aldeia multiétnica, que é o processo, o processo que está lá na matrícula. Né? Então, até eu passei para você o mapa também já. Né? Passei o mapa para você, passei para o Paulo, passei para o Máximo. Então, o mapa é bem claro lá. O que tem matrícula, tem matrícula. Inclusive, a área de vocês é uma área de quase 140 mil. Que vocês precisam lutar para ver como é que vai fazer para resolver a situação de vocês. E a nossa não chega nem 900 e poucos mil metros quadrados. Né? É uma área muito menor a nossa aqui. Né? Que tem a matrícula. Então, é uma coisa que acho que o Edmilson vai explicar, né? O que eu tinha que falar já falei, mas eu só quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui dentro. Tá? Aí, como o Alan falou essa questão, então acho que eu falei um pouco, porque eu tenho que falar, porque a minha fala, né, é o que nós conversamos com nossos parentes aqui dentro, né? Então, a gente senta, conversa, discute o que é melhor para nós. Por isso que a gente fala assim, a Vanusa, um tempo atrás, a gente batia de frente, discutia com ela. Chegou a hora, eu falei, Vanusa, é o seguinte, minha parente, eu já passei de 50, você já passou de 50. Cabocla, vamos se reunir, vamos brigar. Mas vamos brigar com o Juruá, com os brancos, não entre nós. Onde hoje era de Luzia Caimbé, faz parte do coletivo nosso também. Então, a gente precisa sentar e conversar e ver, vamos andar junto? Vamos, ou não? Então, tem que ver até que ponto, né? Então, a gente está aqui para conversar também. Tá bom? E é isso. Até. Obrigado. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou abrir aqui para as pessoas que quiserem falar. Só vou pedir que as pessoas falem dali, ó, porque aí consegue filmar para depois a gente colocar na ata. Vou passar a palavra para o Guto, vereador Guto Tavares, já tinha avisado que ele precisava sair, mas é chato sair sem dar um tchau, né, Guto? Dá um tchau aqui pro pessoal. Edmilson, mais uma vez, parabéns pela iniciativa, pelo projeto. Eu escutei aqui todas as manifestações, não vou poder ficar até o final por uma questão familiar, né? Não é uma questão nem de vida nem de morte, senão não teria vindo, mas estava em outro planejamento, não era para estar nem mais em Guarulhos essa hora por conta de um compromisso familiar, mas como eu disse, pedido do vereador Edmilson, que a gente respeita muito, e pela causa, obviamente, que ele explicou do que se tratava, eu vim para poder dar a minha contribuição. E de tudo que eu ouvi aqui, eu acho que a arte da política é a gente encontrar convergência entre as divergências, convergências possíveis. O vereador Edmilson Souza tem um conhecimento técnico e a sensibilidade com a causa indígena, e eu tenho certeza que lá na Câmara Municipal nós vamos sentar, eu vou procurar saber depois do desfecho dessa audiência, mas nós vamos sentar e vamos encontrar uma solução que seja benéfica a toda a população indígena. Boa noite a todos, bom final de semana. Edmilson, parabéns aí, viu? Obrigado, vereador Guto. Obrigado por ter vindo, viu? Eu vou abrir agora. Aqueles que quiserem falar, só levantar a mão. Só peço para, como vai ter que gravar, só falar o primeiro nome. E, se possível, se quiser falar, fala a etnia. Vem para cá, você é a primeira. Fale seu nome.
Boa noite a todos e todas. Cumprimento a mesa, todos na presença do Auá, do Alain e toda a secretaria do Edmilson pela essa iniciativa importante. Como o Auá falou e todos, essa luta não começou hoje. São 20 anos de luta para nós termos esse território hoje. Eu estou aqui em Guarulhos há 8 anos, a convite do Auá. Eu trabalhava na saúde indígena e ele me chamava, Cabocla, guerreira, venha para cá. Viemos para cá, como ele falou, a gente teve alguns embates, algumas divergências, que isso é normal, a gente discordar, nem o dedo das nossas mãos são igual, cada um tem um tamanho, mas hoje a gente está aqui vivendo numa luta, o povo Caimbé, temos aqui a representante comigo, que é a Luzia também, que nós somos as representantes Caimbé, aqui na reserva Filhos dessa Terra. Nós estamos aqui para somar e para lutar, e também nós temos os não indígenas, que fica na entrada, lá na Rua 11, que quando eles entraram aqui junto com a gente, são umas famílias, lá são em torno de 12 famílias, nós também não queremos deixar eles de fora, tem aqui alguns representantes, porque a luta dos indígenas é a luta de todos, e principalmente daquele povo periférico, que as políticas públicas não chegam. Então, eles estão lá, e a gente, quando sair essa reserva, nós queremos que eles permaneçam lá, e que a gente não quer desabrigar, nem tirar ninguém do seu lugar, da sua casa, e nós queremos sim que aqui construa a UBS, que aqui construa a escola, que construa 50 moradias, que aqui também é essencial se construir uma escola, porque a gente precisa ensinar a língua nativa para os nossos curumim, para as nossas crianças. No Brasil se fala 274 línguas indígenas, língua nativa, e nós falamos a língua estrangeira, porque o português não é a língua do Brasil, é uma língua portuguesa e uma língua estrangeira. E aqui no Brasil, em todas as escolas, universidades, só se ensina a língua estrangeira. Está na hora de se criar aqui essa reserva para que a gente possa ensinar as línguas nativas. Claro que aqui são várias línguas diferentes, mas nós vamos escolher a que é mais falada, que é mais compartilhada para a gente ensinar para nossas crianças, para nossos jovens. Então é isso que a gente precisa. A gente precisa da política pública aqui nesse município, aqui nessa reserva de Guarulhos. E que esse exemplo daqui do município de Guarulhos se estenda a outros municípios. São Paulo são 647 municípios. Com certeza, em todos os municípios desse estado tem presença indígena. Então, que a gente seja referência. Nós já somos referência em saúde indígena, mesmo com muita precariedade, nós somos. Nós estamos aqui com a nossa doutora Carla. Cadê você, doutora? Que aqui é uma parceira, uma amiga e compartilha dos mesmos sonhos que nós. Nós temos aqui vários parceiros que não dá para citar todos. Então, era isso. Só parabenizar por essa iniciativa. Obrigado, Vanusa. Quem é o próximo ou a próxima? Vem para cá. Por favor. Só peço para falar o nome, tá? Para registrar. Tá aqui, ó. Tchendepituna para todos, boa noite. O meu nome é Diva, sou Vassu, sou cacique do meu povo. Quero, assim, parabenizar todos que estão aqui, né? Vocês, autoridade da secretaria. Para mim está sendo um prazer estar aqui, né? Nessa audiência pública para falar dos direitos, para falar da construção desse documento que é tão esperado por todos, né? Todos nós indígenas, principalmente aqueles que chegaram aqui, né? Dormiram muita noite aqui dentro do mato, né? Eu não estou vendo nem todos deles que participaram desse momento quando entrou aqui dentro, né? E quero falar para o vereador Edmilson, que para mim está sendo uma honra ver você pela segunda vez, porque a primeira vez que eu te vi foi lá na Câmara do Vereador, quando a gente foi fazer aquele movimento pela doutora Carla, né? Ali, nós sentou aquele minutinho ali para nós conversar. Então é a segunda vez que eu estou lhe vendo, né, lhe conhecendo, mas eu já ouvi falar de você, uma excelente pessoa. Olha, todo mundo que fala de você é de bem, tá? Né? Quero agradecer também aqui o Joildo também, que eu não quero falar da gestão passada, porque foi uma negação, né? Mas eu agradeço
pela essa nova gestão que estamos aí. A gente está vendo que vocês querem fazer a coisa funcionar. Esse homem aqui, né, quando ele fala assim, nós vamos fazer, a gente vê a atitude, não fica só nas palavras, mas fica na atitude, e isso é muito lindo, né, para a vida de um homem e de uma mulher, né, ter palavra. E para nós indígenas, Vassu, vale mais uma palavra do que um papel, né? Pelo contrário, né? Hoje em dia tudo é papel, né? Mas eu fico assim muito feliz, muito contente por essa construção desse documento. Quero agradecer a presença de cada um. Eu, como cacique do povo Açucocal, o vereador Edmilson, eu não aceito ficar de fora desse documento, porque quando entrou, os Vassu também, né? Teve um guerreiro do nosso povo, né? Do nosso meio, que ele dormiu aqui muitas noites com os fundadores daqui e não falava de outro documento a não ser um só. Então eu lhe peço carecidamente, carinhosamente, a sua pessoa, que não deixe a gente de fora desse documento, porque eu, como cacique, eu, sinceramente, falando verdadeiramente, eu não aceito ficar de fora desse mapa, né? Vamos aí conversar, sentar e fazer um jeito para sair um documento só, porque a divisa é só o brejo, né? A necessidade é igual, o trabalho é igual, com professor, com aluno, com gringo, com todo mundo. E eu, desde já convido, né, você, a secretaria, para ir fazer uma visitinha a nós ali nos Vassu, né, desde já, o senhor fazer uma presença assim pessoalmente, né, conosco ali, para você ver, né, ali todo o trabalho nosso, até agora eu agradeço o Joildo pela força que ele nos concedeu e está nos dando ainda, né? Então isso é muito lindo. E eu peço a todos vocês da secretaria, né, o menino que já saiu, que continuem nos ajudando. Nós precisamos muito do trabalho da secretaria, da prefeitura. Uma conquista também muito boa é esse comércio de UBS, né, que vai ser construído ali, né? Isso aí vai ser fundamental para a nossa saúde. Isso é um passo muito grande. Eu sinto muito por ter várias reuniões aqui, como eu já ouvi, e eu não fui convidada por nenhum, né, para estar aqui, fazendo parte dessa reunião. Essa é a verdade, né? Mas tudo bem. A gente vai seguindo como Deus quer, como o Pai Tupã quer, né? E assim, vai ter reunião, eu peço, né, agradeço a pessoa que me convidou para estar aqui hoje, né? Que se não fosse essa pessoa, eu não estaria aqui mais uma vez, porque ninguém me fala nada. A verdade é essa, né? Doe em quem doer, né? Mas é a verdade. E quero agradecer por esse momento. Eu agradeço a cada um de vocês estar aqui, né? Você que quer lutar, que quer nos ajudar. Eu agradeço mais uma vez. E a palavra, Edmilson, é gratidão. Ivan, a minha palavra é gratidão. Joildo, minha palavra é gratidão. Todos vocês, a minha palavra aqui hoje é gratidão por esse momento de conquista, por esse momento de construção. A gente quer construir. É isso que nós queremos. E eu, como Vassu, repito mais uma vez, aceito o documento um só para as duas áreas. Porque o que fez a gente se recuar foi essas coisas muito desagradáveis, né, que aconteceu, mas aconteceu, passou. Vamos construir, vamos trabalhar junto para a gente construir, porque uma andorinha só ela não faz verão, mas com um enxame a coisa acontece. E eu quero agradecer a todos vocês. Essa é a minha palavra. Obrigado. Por favor. Desculpa a chatice, mas é o nome, só para ficar registrado, tá? Por favor. Eu sei os nomes, mas precisa registrar. Uma boa noite a todos, saúde à mesa. Com boa noite, eu sou Simone Pancararu,
saúdo a todos presentes. Quero dizer que é uma honra, um prazer ver o nosso trabalho hoje sendo agraciado com a presença de todos vocês como autoridade dentro deste território. E sim, esse território é um território de luta, onde todos os povos que retomaram esse território sofreram e teve lutas, dias difíceis. Sim, estamos aqui hoje debatendo uma questão de um documento, de um processo, de uma lei, né, criada por esse grande homem que tem feito parte de nossa vida e caiu na nossa vida como um anjo para nos auxiliar. E nós temos, o que eu tenho a dizer hoje é que nós sofremos sim, todos juntos, muita gente sofreu e muitos que não estão aqui. Eu sinto muito por aqueles que não tiveram força para permanecer na luta. Porque o bom guerreiro é aquele que entra na batalha e não foge. Não foge da sua luta, não abandona o seu povo com medo de lutar. E se hoje o povo da multiétnica está recebendo essas autoridades aqui, é porque não tiveram medo dos dias de dificuldades, das noites frias de tempestade e de vento com as suas moradias caindo sobre suas cabeças. Não tiveram medo de lutar em nenhum minuto pela sua permanência aqui dentro, porque muitos fundadores que se dizem e se intitulam fundadores dessa terra foram embora abandonando os seus povos, seus familiares que se intitulavam aqui dentro lideranças ou caciques foram embora, no qual hoje eu fui nomeada representante do povo Pancararu e lá fora quem disse representar o meu povo não me reconhece como representante. Porém, meu nome está no Ministério Público, no CIMI, na FUNAI, em todos os órgãos públicos. E sou eu quem estou aqui dormindo e acordando todos os dias dentro da aldeia Filhos dessa Terra. Sou eu que estou aqui todos os dias participando, sim, das reuniões, as reuniões que competem e sou convocada pela resistência e permanência como representante da aldeia multiétnica, representando um povo de luta, na qual lá fora muita gente não respeita e diz que meu povo não tem cultura. Onde também esse povo que faz parte de algumas reuniões e não convida os demais parentes, é porque a reunião diz apenas respeito à aldeia multiétnica. Quando nos reservamos numa reunião para o povo da multiétnica, é porque estamos falando somente do território da matrícula que cabe a esse documento citado hoje nessa mesa. Então, assim, quando o AUA, nossa liderança, uma das últimas lideranças fundadoras deste território, que ainda permanece dentro, lutando por esse território, que no qual é o mesmo que responde por esse território, tem aqui, sim, minha admiração e o meu respeito. Porque apesar de ter infartado 2 vezes, apesar de ser uma pessoa transplantada e cheia de dificuldades, ele não abandonou o seu sonho de mais de 20 anos. Em nenhum momento ele abriu mão do sonho, da luta e dos projetos que ele sonhou criar dentro desse território para o seu povo, independente se esse povo era Pancararu, Pancararé, Vassu ou qualquer outra etnia. Mas, infelizmente, o que é que aconteceu? A matrícula é uma matrícula que descobrimos recentemente, como o AUA falou, e infelizmente, foi anunciado, comunicado, indicado, informado, citado de todas as formas aos parentes. E não estamos, gente, de forma alguma, excluindo ninguém. O nosso sonho sempre foi unir. Mas as divergências do passado fez causar separações. Não estou olhando para o passado, porque se eu fosse falar do passado, eu ia dizer quantas vezes eu não pude ou deixei de fazer algo, ou ir a algum lugar, ou passar em algum momento, porque eu não deveria ir ou vir. Então vamos deixar no passado, porque não é para isso que estamos aqui hoje. Só quero dizer que a nossa luta por o nosso território, por o nosso livre-arbítrio, que era a nossa passagem, que foi o nosso sonho, de construir aquela estrada por onde vocês chegaram hoje, que foi uma das maiores conquistas do povo dessa aldeia, porque nós não tínhamos passagem.
aonde por várias vezes eu precisei citar aqui para alguns parentes que eu não nasci com asa, apesar de ser pretinha, não sou urubu. Não tenho asa para voar. E eu não tinha como atravessar para fora dessa aldeia sem uma estrada. E hoje eu tenho uma estrada. Graças à luta e ter que chegar e esperar por mais de 60 dias uma audiência com o secretário de Saúde e Construção, de sei lá de quê, de São Paulo, para vir atender o nosso pedido, onde precisei transportar de carrinho de mão meu marido com as pernas quebradas e outras pessoas doentes aqui, ó, carregado nos braços para sair para a avenida precisando de um transporte. E as nossas lutas nunca foi fácil aqui dentro. Então, viver e permanecer na cultura não é fácil. Só vive quem realmente é um guerreiro, quem é um indígena que quer viver a sua cultura e a sua espiritualidade. A identidade de um indígena está assim, dentro de um território. Quer viver cultura, quer viver espiritualidade, venham para dentro do território. Porque muita gente abre a boca lá fora e diz assim, eu sou indígena em qualquer lugar, sabemos disso, não duvidamos. Mas a nossa essência, a nossa força está aqui dentro do território, na luta e na permanência para manter a nossa cultura e a nossa espiritualidade. Anheté. Obrigado. Tem alguém mais levantou a mão? Não? Por favor. Gente, eu vou até aproveitar que a professora Simone vai falar. Obviamente que a gente veio aqui muito para ouvir as comunidades que estão aqui dentro. Mas os brancos que estão aqui, quem não não participa, pode falar também. Não pode falar mais que quem está aqui, né, Simone? Senão a Simone briga com a gente. É difícil, né? Chegar aqui e ter coragem de falar depois de tudo que foi ouvido. Mas também é difícil não falar para vocês de tudo que eu ouvi aqui. Estou me sentindo muito abençoada de estar aqui nessa noite. Eu já tinha ouvido você falar, Simone. Eu estava ali comentando com o Walter, que é meu companheiro. Falei, cadê a Simone? Eu não sei quem é, mas eu quero falar com ela. Porque eu vi você numa atividade da educação. Assim como eu vi o Auá tantas vezes, em tantas escolas, aqui nesse território de Guarulhos, né? Fazendo tantas danças, tantas conversas, enfim. Então, eu sou Simone também. Eu sou diretora de uma escola aqui em Guarulhos, aqui nesse território também, aqui na Vila Rio. E a gente fala tanto, né, na escola, que é importante conhecer o território e tudo mais. E muitas vezes tem alguma coisa assim, na frente da escola, tem alguma coisa próxima no mesmo bairro, e as pessoas, por preconceito, muitas vezes não vão ver o que é, não vão vivenciar, né? Então é uma alegria muito grande estar aqui, poder estar aqui com vocês. Queria parabenizar, cumprimentar a todos aqui da mesa, parabenizar o Edmilson pela iniciativa, né? O Walter aí que contribuiu também tecnicamente. E dizer que essa iniciativa é de uma importância assim, que talvez a gente não tenha nem a dimensão, né, do que é. Obviamente que ouvindo vocês falando, a gente começa a entender muito mais do que representa para vocês, né, essa noite e todo esse processo. Mas quando vocês falam assim das autoridades, eu acho que as autoridades são vocês que estão aqui nesse território e a gente precisa conhecer isso como sociedade, né? As crianças precisam conhecer isso, porque nas escolas, muitas vezes o que acontece é também a realidade daquelas crianças não ser o ponto de partida para tudo que vai acontecer. Então, quando a Vanusa falou aqui da importância da escola, eu concordo muito, Vanusa. Eu quero ser aluna nessa escola, tá? Porque a gente realmente precisa aprender muito dessa cultura, dessa língua, dessa espiritualidade, dessa forma de se relacionar. E aí, para finalizar, só dizer aqui para o Joildo, que é o seguinte, é verdade que as escolas têm uma verba que pode ser utilizada. A escola onde eu trabalho prioriza utilizar parte da verba para essas questões. Mas sabe, Joildo, não pode ser uma coisa facultativa,
A gente está há muitos anos, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Edmilson na Secretaria de Cultura, todo o tempo que ele foi secretário de Cultura. E a gente sempre aprende a dizer o seguinte: para a gente garantir a permanência, a resistência, a perpetuação, a divulgação, a resistência da cultura, a gente tem que garantir as condições para os portadores e portadoras dessa cultura. Então, a questão das visitas das crianças da rede pública municipal, né, aqui na aldeia multiétnica, Filhos dessa Terra, tem que ser política pública da Secretaria de Educação. É a única forma de garantir, inclusive, que seja efetivada a lei. Uma pena que não estão todos os vereadores e vereadoras aqui. Eles deveriam estar aqui, né? É importante, porque é apenas dessa forma que a lei que obriga o desenvolvimento do ensino da cultura indígena, né, da cultura afro-brasileira e da cultura indígena, mas aqui nós estamos falando da cultura indígena, a única forma de garantir esse ensino no currículo da rede municipal de educação é as crianças e professoras e todas as pessoas envolvidas estarem aqui na aldeia multiétnica Filhos da Terra. Tá bom? Então, muito obrigada, gente. Boa noite. Obrigado, Simone. Gente, ó, daqui a pouco a gente vai fazer um encaminhamento final, né? Tem a palavra. Por favor, o nome também. Boa noite. Eu quero saudar a mesa. Muito prazer, vereador. Eu sou a Carla. Eu sou médica da saúde indígena há 16 anos. Eu prometi que não ia chorar, mas já não vou aguentar. E eu estou aqui no município de Guarulhos desde 2021. E desde 2021 pisando o pé aqui dentro do barro, inclusive com o pé quebrado aqui dentro. E quando a gente está falando de território, Edmilson, e para todo mundo, né? Quando a gente fala de saúde, que é a parte que me cabe, a gente não tem como falar de saúde se a gente não falar de território. E a gente não tem como falar de saúde, de território, se a gente não garantir o território dessas pessoas que vivem aqui. E hoje, Edmilson, por conta de uma decisão lá fora, que muito bem explanada pelo Marcelo, pela falta do reconhecimento do poder público lá fora, por falta de reconhecimento desse território, a gente fica na saúde à mercê das gestões que entram e saem. Desde que eu estou aqui no município, já entrou 1 e 2 gestões. Estou aqui desde 2020. Essa é a segunda gestão que eu estou pegando. E quando a gente está falando de saúde indígena dentro do território, a gente está falando de garantia de direito. E garantia de direito é uma coisa que a saúde indígena não tem aqui no município. Eu vou te trazer aqui o meu problema, que na verdade reflete o problema de toda a população. Eu fui demitida o ano passado, em novembro, num domingo, especificamente dia 18 de novembro do ano passado, por uma mensagem de WhatsApp me dizendo que eu não podia mais voltar para o território. E eu continuei voltando para esse território, porque eu vou continuar voltando para esse território, independentemente de quem estiver nessa gestão. Mas quando a gente está falando de política pública, professora, a gente precisa falar de política pública de território para a saúde aqui dentro. Porque não tem saúde se a gente não tiver território. E se a gente não tiver território e não tiver saúde, a gente não tem garantia do meu trabalho aqui dentro. E eu não estou falando da doutora Carla, eu estou falando do direito que essas pessoas têm constitucional, pela Lei 8080, que diz que saúde é um direito de todos e é um dever do Estado. E enquanto a gente não garantir que essas pessoas tenham direito de continuar aqui dentro, a gente também não vai conseguir pressionar quem está lá fora, que é a CESAI, que é a FUNAI e que é a Prefeitura Municipal aqui de Guarulhos. Eu não tenho contrato, Edmilson. Eu trabalho aqui num formato PJ, mas eu tenho uma empresa pelo qual não foi solicitada, eu recebo via Pix. Se eu não vier trabalhar, eu não ganho. Eu tenho salário atrasado há 2 meses. Eu não estou aqui para falar do meu problema, mas eu estou aqui para reforçar a importância que a gente tem aqui nesse dia de hoje, nessa noite de hoje,
nesse momento histórico, como foi explanado por todas as lideranças, que se a gente não garantir que a gente demarque essa terra e que essas pessoas tenham direito, amanhã talvez eu receba uma mensagem no WhatsApp e seja demitida, mesmo com 2 meses de salário. Então, quando a gente entra nesse território, e inclusive eu estou sendo cobrada lá dentro da prefeitura por produtividade, porque as pessoas não entendem que a produtividade, a lógica de atendimento na saúde indígena não é a mesma lógica mercantil de produtividade de números que a gente tem ali fora. Aqui dentro a gente faz saúde. A gente não está vendendo a saúde dessas pessoas. Então, enquanto a gente não garantir, como muito bem falou a professora, com política pública que começa pela demarcação desse território, pelo direito de todos vocês, talvez amanhã eu seja demitida de novo. E eu quero dizer que mesmo demitida, mesmo ganhando via Pix e com salário atrasado, eu vou continuar aqui dentro. Porque a história de vocês não vai acabar enquanto eu estiver aqui. Obrigado. Mais alguém gostaria de falar? Por favor. Gente, ó, peço para não dispersar, a gente está aqui, vamos ouvir todo mundo, quer falar, é uma audiência, é bom que as pessoas falem. Tem a palavra. Obrigada. Bom, boa noite a todos, eu sou Fernandina Machacali, sou esposa do Auá, e eu quero parabenizar, né, o Edmilson, quero agradecer a todos e parabenizar a todos. Mas eu quero solicitar, porque eu não entendo muito bem, e eu fui orientada a solicitar que nesse projeto seja de usufruto permanente, para que não haja nenhum retrocesso, né, de perder. E a demarcação também, não sei como fica, né, se existe um tipo de demarcação. É minha dúvida e como eu fui orientada. E também quero dizer e agradecer esse homem que é o Auá, porque se não fosse o sonho dele, isso aqui não existiria. Eu quero reforçar o que a Simone disse, porque ele lá na cama do hospital, ele estava cuidando disso aqui, gente. E eu falava, não, você não vai resolver coisa da aldeia. E ele estava resolvendo deitado, depois de um cateterismo. Né? A doutora Carla está aí, conhece ele, na parte, né, de saúde, mas eu quero dizer para você, que eu te admiro muito, tá? Quero te dar parabéns, tá? Porque se não fosse você, isso não existia. E tem mais, tem muitas vezes, né? Todo mundo que me conhece sabe que eu falo, esquece isso, deixa isso pra lá. Sabe o que ele me responde? Isso é a minha missão e eu vou cumprir. E ele tá aqui vivo depois de Covid, depois de infarto, e tá lutando pelo coletivo da aldeia multiétnica. Muito obrigada. Mais alguém? Vem. O microfone está aqui. Capitupumã Penecatu. Eu falei boa noite para vocês e que vocês estão bem. Eu sou Maria Rosa. Catupitumã Penecatu. Eu falei boa noite a todos e como vocês estão em Pancararu. Sou Maria Rosa Fabrício Braça Ernesto, filha de Fabíola Tingui, Pancararu. Eu queria falar sobre um pouco de história, que um homem bem lá de antigamente, ele tinha ido lá pro Supremo mandando uma carta escrita assim: por que vocês não mandam as escolas ensinarem língua indígenas para as crianças? Tupi, Guarani, Pancararu, Pancararé. Eles, assim, ignoraram, ridicularizaram. Ele falou assim, como que é possível ensinar isso? E ele foi esquecido, ninguém quer saber, assim, como que se fala bom dia, boa tarde? Ninguém quer saber. Mas o que eles vê no profundo, todo mundo quer saber.
todo mundo quer saber como que é se aprofundando ele. Você se aprofundar bem, você vai ver um interesse, assim, aprender uma coisa nova. É tão legal, mas eles não pensam nisso. Isso é isso que eu tinha para falar. Obrigado. Quer falar? Por favor. Eu só vou completar a fala da Maria. Então, Catupetumã, Penecatu, Cunhamucu, Abalmã, Filuá, Xissoí, Upiá, Tipachicararuí. Falei boa noite a todos os homens e mulheres presentes, saúde à mesa. Eu sou a Bia, né, ou Upiá, do povo Pancararu. E a gente só queria concluir com admiração, porque, né, só reforçando as falas que a gente escutou aqui, estávamos ali comentando entre nós, é em nome da juventude que eu venho aqui agradecer, porque se está acontecendo isso aqui hoje, foi porque a gente aprendeu desde criança, quando eu me recordo que eu era muito menor que a Maria Rosa, e a gente acompanhava as reuniões que eram feitas no contexto urbano, que a gente já previa um dia que isso poderia acontecer dentro de um território nosso. Então, se a partir daquela época, tudo isso se iniciou com a luta coletiva e com a democracia de todos os povos envolvidos nisso, é por isso que a gente está pisando aqui hoje. Então, é agradecer todo o ensinamento que nós tivemos com o Auá, que é a nossa referência, assim como a Machacali acabou de comentar anteriormente. Isso aqui é uma luta coletiva que não teria acontecido se não tivesse partido da mente de alguém. E esse alguém é o Auá, tá? Então, assim, depois de tudo que ele passou, seria hipocrisia da nossa parte dizer que a gente não estaria aqui hoje se não fosse pela luta dele. E como ele disse, mesmo esses dias no terreiro aqui pra gente, isso aqui é mais do que um território, é a vida dele, é a nossa vida, porque daqui a alguns anos a gente não vai ter vocês aqui, os mais velhos, e somos nós, enquanto juventude, essa geração que está vindo, que tem que aprender com pessoas como ele, como se faz política, como se escuta ativamente, de forma democrática, respeitando a diversidade dos povos e entendendo que a luta do povo indígena é essa sim, é coletiva, é com democracia, é todo mundo caminhando junto, que apesar das divergências, em momentos como esse, a gente tem que deixar o que for de roupa suja para lavar em outro momento e focar na luta contra o não indígena que está lá fora, tentando tirar a gente daqui. Porque quando eles vierem para tirar a gente, não vai querer saber se é Vassucocal, se é Pancararu, se é Caimbé. Ele vai tirar todo mundo, tá bom? Porque lá fora a democracia deles é essa. É contra a população indígena, seja lá que povos for. Tá? Então aqui é mais uma vez ressaltar a importância dessa audiência que foi conquistada através de uma luta entre os mais velhos, os mais jovens, os que chegaram primeiro, os que chegaram depois. É quem entende, é quem não entende, é explicar na língua que a galera que está aqui entenda. E é isso, gente, que eu queria falar, é admiração. Muito obrigada. Estamos terminando, um pouquinho de paciência. Mas hoje não está tão frio, né? Tá bom. Ele fala, eu passo para você, tá? Tem a palavra. Boa noite, pessoal. Edmilson, as bancadas aqui. Eu sou o Guajajara, sou o Railson. Sou um dos fundadores aqui dessa aldeia. Passei frio, né? Polícia direto. Era 24 horas, a gente não dormia. Dormia aí no relenco aí, né? E audiência pública, né? É que a doutora falou também, a doutora Carla, eu conheci a doutora Carla em 2001, né? Ela veio de pezinho quebrado, tava de muleta, né? A gente, na época, ficava mais sentado que em pé, né? E agradeço a oportunidade. Por favor. Não, desculpe. Ela quer pedir o primeiro, depois você. Pode ser? Por favor, tenha a palavra.
Meu nome é Fabíola Pancararu, Tingui. Minha filha Maria Rosa saiu assim, a revelia, né? E veio falar, mas falou bonito, representou nosso povo, representou a multiétnica. Que é isso? Sem essa aldeia, eu estou em contexto urbano. Não tem cultura. A cultura precisa que você ensine na sua casa. Eu casei com um homem branco e tive uma filha loira, né? Mas ela é Pancararu. Então, não é a característica física que vai descrever quem é indígena ou não indígena. Mas sem uma aldeia multiétnica, como a Simone falou, sem uma terra, sem um local, sem um terreiro, para que você conviva com o seu povo, com outras etnias, sem que você pratique a cultura, a fala, o comer, tudo. Tudo envolve a família. Então, nós somos uma família. Então, quando nós falamos em etnia, nós nos tratamos como parentes, porque nós somos uma família. E minha filha tem esse privilégio de conviver aqui com todos os parentes. E isso é fantástico. Sem a terra, não tem cultura. Então, nós não podemos ter cultura só de escola, só de foto, só de história, senão nós voltamos para o passado, que a história é contada por não indígenas. E nós queremos contar, desta vez, a história de verdade. Tem a palavra, pode vir devagar, no seu tempo. A doutora está ali, ó. Nervo ciático, ela falou. Boa noite a todos que estão aqui, vocês que estão compondo aí a mesa. Então, pessoal, eu quero contar uma história, não vou me demorar, mas é uma história assim, de um homem que eu conheci em 2022. Um certo dia, no centro de Guarulhos, quando eu cheguei num ponto de ônibus, encontrei aquele homem ali, com um cocá daquele jeito. Tá? E ali eu me identifiquei e falei que eu era também indígena. E aí ele falou assim, interessou muito, né, pela minha conversa. Eu falei de onde é que eu era, que eu sou Pancararé, da Bahia, a minha aldeia mãe, né? E aí ele me fez uma proposta. Falou assim, você quer fazer um trabalho comigo? Eu falei, que trabalho? Ele falou, resgate. Eu falei, que tipo de resgate? Ele falou, você conhece algum indígena desaldeado que saiu da sua aldeia e está aqui na cidade e não tem como praticar a sua cultura? Eu falei assim, conheço bastante. Ele falou, vamos fazer esse trabalho de resgate? Eu falei, vamos. E aí eu levei este homem até a minha casa, levei até a casa das minhas irmãs, porque eu tenho uma irmã que também é fundadora daqui, a Gilda Pancararé. Ela não pôde estar aqui, mas ela esteve na reunião de tarde, mas ela teve que resolver alguma coisa. Ali está a minha parente Pancararé também, que é uma das representantes, a Maria, que também foi uma das que, quando nós nos reunimos para fazer esse resgate, foi encontrado, primeiramente, eu levei ele até elas, e aí foi feito esse trabalho de formiguinha, a qual passamos a resgatar cada um. Se tem alguém aqui que se diz que, eu fundei, eu fiz, eu faço, aqui está aquele ali que começou tudo. E eu sei a história porque eu encontrei ele sozinho, perambulando na cidade de Guarulhos, querendo resgatar a sua cultura, querendo lutar pelos nossos direitos. Então, este homem ali, ele é digno de todo reconhecimento junto conosco. Ele está aqui, ele não luta só por uma etnia, ele está lutando por todos. Aqui ele não está fazendo exceção de etnia, de pessoas. Esse homem ali é um guerreiro. E tem mais, vou falar para vocês. Quando eu conheci ele, ele já era transplantado, ele vivia tomando, vivia numa mesa, né? Doando sangue, porque ele tinha problemas, entendeu? Hemodiálise. Esse homem praticamente morreu e viveu. Só que ele não vai morrer porque Nanderu não vai deixar enquanto ele não cumprir o legado dele. Entendeu? Este homem tem um legado, porque quando ele morrer, todos nós vamos saber que este homem fez muito por todos nós aqui. E continua
querendo fazer, porque ele abraça todos. Se os que forem embora não tiver condição de ficar, porque não conseguiram, a luta foi muito grande, mas se chegar até aqui, é abraçado. Todos, não tem negócio de escolher etnia, nem ninguém não. Aqui todo mundo é abraçado. Agora, se as pessoas se excluem por si próprio, aí é diferente. Mas uma coisa eu falo, continua que Deus é contigo. E nós estamos juntos nessa luta, nessa guerra, porque foi Deus que colocou você no nosso caminho, tá? Foi Deus que colocou ele no caminho de cada um de nós aqui. Então, pessoal, sejam gratos, porque este homem ali não era para estar mais vivo, não. Vocês não sabem o que esse homem tem sofrido lá no leito, mas cuidando de nós aqui. Então, ele é um pai para nós, tá? Ele é um pai, ele é um amigo, ele é um irmão. Então, ele só não pode ser mais que Deus, mas ele é uma bênção na vida nossa. E vocês todos acreditem, este homem aqui é valente. Ele é valente. Quantas fomes não passou? Ele falava para mim que passava nos muros da cidade ali de Guarulhos, pegando goiaba verde para comer. Entendeu? Esse homem sofreu muito, com chuva, com sol, para poder chegar até aqui. Isso aqui não foi construído de qualquer jeito, foi com luta, foi com suor, foi com sangue, certo? Então, pessoal, era isso que eu queria falar. Muito obrigado. Obrigado. Mais alguém? Posso aqui começar já o encerramento? Bom, primeiro eu queria só falar aqui, comentar, eu falei aqui, na verdade, só o roteiro que foi elaborado aqui pela equipe, pela Adriana, que é a nossa técnica da Comissão de Meio Ambiente lá da Câmara, quero agradecer também. Mas dizer para vocês que, primeiro, esse processo aqui não é um processo que nasceu da noite para o dia. É um processo muito longo. E é um processo que, desde o primeiro dia que eu vim aqui, eu não vim aqui com uma proposta debaixo do braço para dizer, nós vamos apresentar essa lei. A gente veio para saber o que é e tentar ajudar. Então não se tinha essa ideia de fazer isso. E quando eu pisei aqui a primeira vez, eu vi que aqui tem uma situação diferenciada. Porque as pessoas têm um amor por esse lugar. A gente fala tanto de preservação, ou a cidade fala tanto de preservação, e a primeira frase que veio na minha cabeça quando eu conheci aqui, nós vamos conseguir preservar essa mata, esse lugar. Mas nós não vamos preservar se a gente cercar, colocar um muro, se a gente pagar todo mês um drone para sobrevoar. A gente vai preservar a partir do momento que aqui tem a gente que respeita o meio ambiente. Muito mais do que as próprias autoridades, que conhecem, sabem a importância. Porque a hora que eles derrubarem uma árvore, eles sabem o preço que eles vão pagar. A hora que eles contaminarem uma nascente, eles sabem o preço que eles vão pagar. A hora quando eles matarem aqui um animal sem ser para a sua própria necessidade, eles sabem o preço que eles vão pagar. Porque eles vivem aqui, eles estão aqui. Então, a partir desse momento, eu falei, olha, vamos achar uma saída técnica, legislativa para poder ajudar vocês. Então, o primeiro que a gente pensou foi isso, vamos pensar, os meninos, as meninas do CIMI ajudaram muito, a gente construir uma ideia, construir uma proposta que garantisse a permanência aqui, mas ao mesmo tempo garantisse que nós não estamos falando de algo para os próximos 10 anos. Nós estamos falando de algo para as próximas gerações. Eu vou passar, o Auá vai passar, Alan vai passar, todos nós vamos passar, mas a gente quer que os nossos próximos, principalmente o de vocês, continuem aqui. Continuem daqui 50, 60 anos falando inclusive dessa reunião. Os pequenininhos estão aqui, lá na frente vão falar, olha, mas eu participei da reunião, eu estava lá, eu era pequeno, estava lá. É isso, é essa transmissão de conhecimento que a gente pensa. Por isso que a gente falou, olha, lá cabe ser uma reserva extrativista, lá não tenha dúvida que o poder público vai entregar nas melhores mãos possíveis. Não é ONG, não é a universidade, com todo respeito à universidade, eu também sou formado, mas não é trazer a universidade para cá para entender, não é trazer o pesquisador. Pode vir também, mas se eles não estiverem aqui, como nós já vimos todo o entorno se perdeu. O Rodoanel é a maior obra que atravessa a cidade e a que mais agrediu o meio ambiente. Quem vive aqui, quem mora, sabe quando eles começaram a fazer todo o trecho, o afugentamento, aparecendo animais silvestres em tudo quanto era lugar da cidade, por conta de uma obra.
que atende os interesses do comércio, da indústria, os interesses de quem tem dinheiro. O Rodoanel vai ser pouco utilizado por nós. Nosso dia a dia é pegar a Dutra para ir para São Paulo. Nos atenderia muito mais se o metrô tivesse, que é o transporte coletivo. Nós não queremos transporte de carga. A gente não anda em cima de um caminhão. Mas esse é o interesse, de circular aqui por dentro da cidade. Então, quando a gente pensamos dessa forma. Eu só queria aqui responder um pouco. Alan, estou à disposição de ir lá visitar. Eu conheço lá, viu? Eu conheço. Inclusive, quando Máximo me chamou que ia abrir a casa de reza, eu vim aqui. Lá. Tava um frio enorme. E toda vez que eu vou lá, eu falo, estou à disposição. O que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Só que a gente precisa conversar. Por quê? Porque não pode ser a minha vontade individual. Como não pode ser a sua vontade individual. Como não pode ser a do Joildo. Sabe por quê? Porque senão vira autoritário. Tem que ser do meu jeito. Toda vez que eu vim aqui, eu falei, olha, se vocês têm alguma coisa entre vocês que vocês querem conversar, não precisa falar na minha frente. Eu vou embora, vocês decidem entre vocês. Porque às vezes tem coisa que é muito particular e muito relativo à vida de vocês. Falei, ó, fiquem à vontade, eu vou, volto e disse para vocês, nós, o Walter me acompanhou também nessas discussões, eu disse, nós não vamos protocolar nenhum projeto que não tenha o aval de vocês, da comissão que se reuniu aqui. A hora que vocês falarem, ó, pode ser, nós vamos protocolar. É óbvio que quando eu vim, Alan, a primeira vez, as pessoas falam, não, é legal e tal, pô, que bom, encontrou uma saída, pô, que legal, que ótimo. E eu alertei eles. Vocês têm certeza que vocês querem isso? Porque criar uma reserva extrativista, como o técnico da secretaria falou aqui, vocês estão assumindo uma responsabilidade. Vai poder tudo aqui dentro? Não vai. Eu vou poder montar uma padaria aqui dentro? De 3 andares? Não vai. Nós vamos poder montar uma churrascaria aqui dentro? Não vai. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E eu coloquei isso para eles. Eu falei, olha, vai ter limitação. Vocês estão afim de bancar essa limitação? Que não é uma limitação, ao meu ver, ruim, é uma limitação boa, de manter a tradição, de manter as coisas. Vai poder ter um pancadão aqui? Mas tem gente que quer, ou não? Não? Estou brincando, gente. Então, ou seja, tem limitação, porque na verdade não é do nosso jeito. Quando eu cheguei aqui bem lá atrás, antes de ter essa ideia de projeto, estava bem no começo, para que o Auá, a gente tem uma amizade de décadas já, desde que ele veio para a cidade, ele sempre me chamava e tal. Eu falei algumas coisas que talvez possa até ter desagradado alguns. E eu vou citar pelo menos 2 ou 3 passagens aqui. Eu disse, nesse primeiro momento, não façam alvenaria. Por que eu falei isso? Não é porque eu não quero conforto para vocês. Se vocês fazerem alvenaria, vocês vão atrair para cá construções de alvenaria de gente que também precisa morar e tem o direito de morar. Só que nós estamos dentro de uma área de preservação. Então, se vocês puderem adiar e discutir como é que vai ser entre vocês, para um não fazer muito grande, para um não ocupar a passagem do outro, tem que ter uma... Não sou eu que vou dizer. Falei, olha, eu sou vereador, mas eu não vim aqui para ditar a regra para vocês. Vocês têm que se reunir e entendam-se entre vocês. E depois vocês me apresentam e nós vamos caminhar junto. Outra coisa que eu disse, falei, olha, tem aqui algo muito sério, que é a questão da entrada, que a gente precisa ter uma entrada para a hora que vier os técnicos, a fiscalização, não só do município, mas a FUNAI, a Procuradoria, gente que vem de fora para olhar que a gente acha que é pouco importante, gente do Congresso, como o deputado Ivan Valente, que é parceiro, que está aqui com vocês, está demonstrando. O Guilherme Boulos, por exemplo, que é deputado federal, teve aqui. Eu falei, olha, vamos tentar fazer de uma forma. O que nós tínhamos? Uma entrada só. E essa entrada chegou a determinado momento e falou, não dá mais para passar por aqui. Aí eu falei, mas por que não pode passar? Se tiver uma explicação, não tem problema, eu vou mudar o caminho, não passo mais aqui. Eu vim um dia, não liguei para o Auá, não liguei para a Maria, não liguei para a Simão, não liguei para ninguém. Fui por lá. Quando eu cheguei, não, agora não pode passar mais por aqui. Porque aqui agora é um território de uma etnia. Eu virei as costas e fui embora. Depois me relatei isso ao Máximo. E o Máximo, que é Vassu, me disse o seguinte, vereador, é que nós fizemos um fechamento lá para ficar só os Vassu. Porque é o nosso pedaço. Eu entendi o recado. Falei, tudo bem, não tem problema. Mudamos aqui para cima.
Qual o problema que tinha? Rua 12 ou Rua 11, Simone? Rua 11. Mudamos para a Rua 11. Estava tudo muito bonito, embora era uma pirambeira, né, para descer. Depois começou a ter um... Como é que eu vou ser aqui, porque está gravando? Começou a ter um movimento ali, diferenciado, e ficava ruim da gente trazer as crianças, virem aqui. E também a gente, não é problema nosso, não vamos comprar briga, nós não somos polícia, não vamos, cada um que sabe da sua vida. Mas estava ruim. O que a gente fez? Lá não dá para ir. Passei aqui e falei, Auá, minha dica, minha opinião, os brancos que estão morando aqui, não mexe. Sabe por quê? Vocês vão passar tempos brigando com eles e não cuidando de vocês. Passa uma cerca. Ah, mas tá. E eles vão resolver, se vai desapropriar, se vai vir alguém e tal, não é problema. Entendeu? Porque não é a nossa briga. Nossa briga é maior que essa. E foi feito assim. Vamos respeitar. São pessoas que precisam morar, precisam estar aí e já estavam aí. Não vamos mexer com isso. Quando caiu aqui a nossa entrada por aqui, nós viemos, acho que estava eu, Simone, Maria, Auá, tinha mais aquele pequenininho que eu não lembro dele, que é da igreja, que era da Proguaruta, o Timbira. Aí chegamos e ela falou, ó, vai ter que fazer um trilho aqui para passar. E fizeram lá um trilho. Aí olhamos, aí falamos, ó, não tem por onde, nós vamos ter que fazer, porque não tinha outra entrada. E a gente respeita, não tem problema nenhum. É uma decisão, como eu disse, é uma decisão de vocês. E nós tomamos uma decisão, o Auá falou, o que dá para fazer? Falei, ó, tem que passar aqui por dentro. Ele falou, mas como é que vai passar por dentro desse barranco aí? O barranco era alto. Nós não podíamos dizer o que a gente ia fazer, mas a gente fez. Podia pôr o trator ali e derrubar o barranco? Depois vocês cortam, não sei nem se dá para cortar isso aí. Mas o trator veio voando de algum lugar e derrubou o barranco, porque as pessoas precisavam passar. Gente acamada precisava entrar para cá. Aí ficou essa briga com o Rodonel, o que a gente foi? Também falamos com o Rodonel, mandamos pedir para o Rodonel. O Rodonel falou, ó, não posso mexer aí. Não tem o que fazer aí. Não é área nossa. Se eles não entrarem na nossa área, não é problema nosso. O que nós fizemos? Procuramos outro caminho, mais uma vez, que a gente não pode divulgar muito. Chegamos em alguém do DERS, ó, a hora que tiver um pedaço de muro caído, põe lá. E o muro está lá. Os funcionários da Câmara que vieram estavam preocupados se chover, se consegue sair. É que vocês não vieram antes. Agora tá. Eu acho que é até escada rolante isso aí. Mas a gente veio e fizemos gestões a partir da luta. Mas toda a história que eu estou contando é tudo negociado. É tudo conversado. Pode ser ali? Pode. Então vamos fazer, vamos atrás. Fez a estrada, veio até aqui. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o projeto nós apresentamos, primeiro, de acordo com a discussão que foi feita aqui. Tem matrículas diferentes. Eu estou me dispondo a intermediar para a gente conversar, para poder ir lá e verificar o que a gente faz. Mas eu vou dizer para vocês, tem consequência. Boas, não são ruins. Porque tem regra. Você imagina que aqui dentro, o Pancararu não vai poder ser melhor que qualquer outro. O Pancararé não vai poder dizer, não, mas agora tem uma divisão, tem uma conversa aqui o tempo inteiro. E é essa convivência que nos faz acreditar que, desde lá atrás, que ia dar certo. Eu não venho ao caso, não vou citar nome para não constranger, mas no começo da gestão anterior, eu ouvi do secretário, do subsecretário, não lembro qual era o cargo dele, quando eu fui lá a primeira vez que eu pedi a reunião. Ó, precisa fazer uma reunião. E ele disse para mim, Edmilson, sai fora disso aí. Sai fora disso aí. Eu falei, mas por quê? Ele falou, aquele pessoal não se entende. E tem vários problemas lá. Eu falei, mas eu quero saber quais são os problemas que tem. Ou seja, a pessoa estava com má vontade de fazer o que deveria ser feito e ficou jogando, insinuando coisas. Eu falei, não, mas se tem alguma coisa, você me fala. Eu conheço o Auá há tanto tempo e as pessoas que eu estou olhando olho no olho, não é possível que todos estão mentindo. Essa pessoa veio aqui depois, em 2 oportunidades, e eu falei, olha, hoje nós estamos aqui. Se você quiser falar, me aponta o que está errado aqui. Além da ausência do poder público. A única coisa errada que eu vejo aqui é a ausência do poder público. O restante eu não estou vendo coisa errada. Então eu estou dizendo essas coisas para dizer, primeiro, é muita conversa, é muito diálogo, é ceder, é entender que aqui é uma aldeia multiétnica. E a gente quer que seja assim. Se o Auá tivesse pedido para mim, Edmilson, eu quero criar uma aldeia do Auá,
E eu falava, ó, gosto muito de você, mas você procurou a pessoa errada. Ó, eu quero criar uma aldeia que seja a minha cara, que tenha uma estátua minha lá na entrada. Que... Procurou a pessoa errada, porque não é isso que a gente quer. A gente quer que algo seja coletivo. Vimos as falas, ouvimos aqui, e é isso que a gente quer criar. Essa lei foi construída aqui dentro, ouvindo os daqui de dentro. Nem eu, nem o Walter que ajudou, nem o Cime, nem ninguém falou, não, ó, não é desse jeito, vamos fazer de outro jeito. E a gente explicava, ó, isso, se colocar isso vai dar essa consequência, se colocar aquilo vai dar aquela consequência. E construímos, a lei está protocolada já há um tempo na Câmara e a gente estava aguardando o momento certo para poder fazer. Essa lei nasceu aqui, dentro, discutida, debatida, teve gente que brigou, teve gente que abriu mão, teve gente que ficou sem falar, né, Simone? Às vezes, né? Mas nada que quando a gente vem aqui tem um peixe frito, nada que um peixe frito não resolva o problema, né? Depois volta a se falar de novo, beiju, resolve. E a gente chegou hoje aqui, depois de muita discussão. O Marcelo já falou disso. Por que a audiência está aqui e não lá na Câmara? Porque nós estamos debatendo algo que tem a ver com este lugar que a gente está pisando. Então, por isso que a gente resolveu fazer aqui. E a sexta-feira, eu nem sei por que era. Ia ser sábado, né? Não sei, acho que tinha alguma coisa. Eu também combinei a data, eu vim aqui para dizer, olha, qual a data? Acho que era quinta, depois falamos que era melhor fazer... Não, ia ser no feriado. Aí ia ser feriado, aí desmarcamos, jogou para essa sexta-feira. Então, só quero, para não me alongar muito, dizer... Primeiro, conta comigo, meu irmão. Eu não... Marca, eu vou lá, conte comigo. Vamos conversar, vamos explicar. Mas eu não posso e nem tenho direito de mentir para vocês. Hoje, o projeto é esse por conta da matrícula. O projeto é esse porque a gente precisa de uma entrada. Eu não posso incluir aqui, dentro do projeto, e a gente não poder acessar lá, porque todos poderão acessar por lá. Não. Eu vou lá, a gente conversa. Só estou dizendo o seguinte, hoje, nós não conseguimos entrar lá, e eu respeito, viu? Não estou nem dizendo que está certo ou errado, não estou emitindo valor. Está desse jeito. Mas eu me comprometo com vocês da gente ir lá e conversar para ver como é que resolve especificamente a área de vocês, porque tem uma concepção diferente, uma forma de fazer diferente, uma organização diferente. O dia que eu fui lá na abertura da Casa de Reza, que o Máximo me convidou, eu vi lá toda a potência que vocês têm, a possibilidade. O que eu acho? Vamos integrar. Vamos integrar. Vamos pôr tudo junto. É possível? É, mas tem que ceder um pouquinho para o outro poder avançar, tem que ter olho no olho, tem que ter sinceridade, não pode ser um negócio só no papel. Dersa. Então, mas eles nos procuraram também. O que a gente disse? Eles falaram, olha, tem um pessoal que não é da aldeia multiétnica, dizem que não é de uma etnia específica. E eles estão... Eu falei, olha, não tem problema nenhum, até porque a área deles está demarcada. Isso foi combinado lá atrás. Tinha uma entrada única, deixou de ter, foi fechado, virou entrada exclusiva e se criou uma outra entrada fora da... Não foi nem no cantinho, foi longe de lá para poder não ter problema. Enfim, estou à disposição, vou lá, vou conversar. Eu queria, por fim mesmo, dizer... A doutora Carla já foi? Está aí? Gostaria aqui de... Doutora Carla, não a conhecia, mas sempre ouvia falar, né? Ah, sim. Não, tá lá. Vamos. O Auá está falando da topografia de fazer, nós vamos fazer. Doutora, sempre ouvia falar, não, tem a doutora. Mas eu imaginei assim, uma mulher indígena mesmo. Falei, nossa, ela é tão... Aí eu estou olhando de lá, não conheço, né? Não sei e tal. Eu queria agradecer aqui também, porque você é muito querida aqui, servidora pública, escolheu a medicina, mas a medicina com esse olhar, que é o olhar de estar aqui até essa hora. Não precisava estar aqui na audiência, mas está aqui. Simone também, que é professora, que tem aí uma experiência, relata sempre. E os outros que falaram aqui. Então, queria agradecer mesmo. Essa luta é uma luta de todos nós e dizer para vocês, nós vamos acelerar esse processo de aprovação, nós vamos conversar com quem tiver que conversar para poder aprovar, para poder fazer as mudanças que precisarem ser feitas e estou assumindo um compromisso de vocês de essa proposta sendo votada e a gente conseguindo, obviamente,
Os colegas na Câmara, eu preciso convencer eles de votarem, tem mais 33 lá, eu e o Guto estamos garantidos, mas no dia da votação eu vou convidar para que vocês compareçam lá para falar da importância. Vou dialogar também com o governo municipal, com a prefeitura, embora eu seja oposição ao governo. Meu pensamento ideológico é outro, totalmente diferente, mas a gente tem que trabalhar de forma civilizada para também trazer conquista. Vou conversar para que essa lei, da mesma forma que ela nasceu aqui, a gente aprovando na Câmara, sendo sancionado pela prefeitura, ela seja assinada aqui, nesse mesmo lugar, para a gente poder dar um exemplo para o resto da cidade. Tá bom? É isso. Auá, tem uma dança agora? Tem um toré. Fazer o toré para encerrar? Podemos encerrar? Gente, agradecer todo mundo, agradecer aos funcionários aqui, e agora tem o toré aí. As câmeras podem ficar onde estão? Pode. Tá bom. Gente, dou por encerrada a presente audiência pública e agora vamos ter aí a apresentação do toré aí. Obrigado.